Então, bem-vindos e bem-vindas. Hoje, na nossa sessão do Hora de Pausar, nós vamos trabalhar com, digamos, a terceira parte da nossa roda, né? Essa terceira parte ela é importante porque é onde o jogo de forças maior opera. É onde a gente tem os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, memória, mente, sendo tocado pelas experiências. E esses estímulos são imprevisíveis. Nós nunca sabemos de onde eles vêm, se eles serão estímulos seguros, ameaçadores. E quando esse sistema toca, né, outras coisas, sons, pessoas chegando, ambientes, expectativas, né, de prazer ou de dor, provavelmente vai haver uma sensação nesse sistema. Os olhos vão sentir uma sensação agradável, desagradável, neutra. Os ouvidos vão sentir algo agradável, incômodo, neutro. O paladar, a mente, o nosso coração também, de certa forma, mente e coração sente uma sensação. E dessa sensação vai surgir ou um desejo de repetir a experiência, o desejo, ou a aversão, um não querer experimentar aquilo, um querer fugir daquilo, um querer estar longe daquilo. Então, na meditação de hoje, a gente vai ficar um pouco aí nesse espacinho pequeno entre os nossos sentidos e o contato com as coisas e a percepção do que é agradável, desagradável e neutro. Eu vou pedir para vocês fazerem esse zoom, esse recorte, tá bem? Então, a ideia é que a gente possa começar com uma postura confortável, então ajuste a sua cadeira, suas almofadas. Note se você precisa esticar, espreguiçar, alongar, mexer um pouquinho as suas mãos, os seus pés, tomar consciência desse corpo. Mesmo se você estiver aí como nossa amiga que está no ônibus, no autocarro para os portugueses, como é que é mexer as mãos, os pés, talvez fazer algum movimento com o seu ombro. Buscar notar se há algum incômodo mais proeminente, se existe algo que você possa oferecer com alguma gentileza, algum toque. A gente sempre trabalha aqui com a ideia de poder também se oferecer algo que amacie, que relaxe essa tensão. Peço que a gente mantenha os microfones fechados. Notando que esse corpo ele tem uma sensorialidade muito grande, né? Ele é muito sensível. É um aparelho feito para sentir. E às vezes esse sentir pode ser demais em alguns momentos. Ou às vezes esse sistema escolhe não sentir devido à overdose de sensações, ele fecha, ele se desconecta de si mesmo, do corpo, ou devido a alguma dor, traumas. Então, um meditador conseguir ter acesso a essas sensações e conseguir notar como é tocar o próprio corpo, ou sentir a temperatura nas diferentes partes do corpo, pode ser um bom recurso para que a gente possa estar atento ao que acontece na hora que acontece. Então, deixando que os seus olhos olhem em volta, notando se você está num local seguro, estudando os objetos, o chão, o teto, deixando que esse sistema sensível possa perceber que não há nenhuma ameaça nesse momento. É algo tão sutil, mas que faz tanta diferença saber que está seguro, segura. E para muitos a experiência de segurança pode ser bastante rara. E quem sabe trazendo a sua mão no centro do peito, se for algo que seja benéfico para você ou no seu abdômen. E fazendo 3 respirações lentas e profundas. Deixando todo o ar sair.
sentindo os pés em contato com o chão, notando a temperatura dos pés. Talvez o contato com o chão tenha alguma textura, o tapete ou o solo liso, ou o sapato. Notando o contato desses pés na terra, no chão. Talvez o contato da sua mão no tórax, notando se isso traz alguma sensação de presença. Notando se a mão sente alguma pulsação, batimento, calor, frio. Ou a expansão da inspiração e o recolhimento da expiração. Deixando que a atenção vá ficando curiosa. O que eu noto nesse momento, nesse corpo que pausa? Nessa mente que deixa de focar em tarefas para só estar aqui. Deixando que a respiração acalme, que a mente acalme, que o corpo acalme, no tempo deles, sem exigir nada, com infinita paciência. Em caso suas mãos queiram descansar no colo ou uma sobre a outra, ofereça a elas, se elas precisarem. E continuamos aí, talvez escolhendo partes do corpo para notar, partes que têm alguma estabilidade. Sensação do quadril, das ancas, da bacia apoiada na cadeira. Talvez uma intenção da coluna que cresce, sobe, e quase que suavemente empurra a cadeira para poder vencer a gravidade, é algo tão sutil. Notando se a mente quer ir para outros assuntos, e dizendo para ela que agora não, eu posso soltar e ficar só no momento presente. Eu tenho o direito de ficar no momento presente e não responder a ninguém, não concluir tarefas nesse momento. Deixando que eu pausar, relaxar, amaciar, amaciem qualquer tensão que essas palavras tenham trazido.
deixando que esse pausar seja uma permissão interna, deixando que o pausar permita a atenção a notar os sons, que sons eu noto nesse ambiente, sem ter que explicar o som, só notando se é grave, agudo, se é contínuo ou se ele para, se repete. Como é ser uma testemunha da paisagem sonora desse momento. Pés no chão, quadril na cadeira, ouvindo, ouvindo, ouvindo. E constantemente oferecendo amaciar, relaxar, soltar. Notando se o rosto amacia, se a língua no céu da boca macia. Oferecendo esse espaço para esse amaciar. Notando qual é a relação da mente com esses sons, quando ela é observadora dos sons. Surge algum desejo de algum som específico, algum som agradável, neutro. Existe alguma aversão a algum som que esteja aí nesse momento? O que surge quando o som desagradável toca os ouvidos? Talvez o desejo de fechar a janela, pedir para alguém se calar, fazer menos ruído. Que desejos surgem quando a sensação surge? Como é isso no corpo nesse momento? Pausar,
e relaxar. Notando outras sensações, talvez no campo da visão, a luz que toca os olhos ou os objetos que os olhos olham quando entreabertos. É uma sensação neutra, agradável ou desagradável nos olhos nesse momento. Algum desejo de manter o que é agradável, de sair do desagradável. Notando o corpo como um todo, percebendo se há alguma sensação no corpo nesse momento, que seja neutra. Ou agradável, ou desagradável. Deixando a atenção notar se surge algum desejo, aversão, contração. Às vezes uma sensação de maciez, de repouso, de algum lugar do corpo estável. Uma respiração talvez mais tranquila ou mais agitada. Ou alguma sensação de formigamento, dor, fixada. Apenas notando a intensidade da sensação e o que surge. Que pensamentos acompanham a experiência? O que eu posso amaciar, soltar nesse momento? De novo, trazendo a mão de volta ao centro do peito, se quiser, ou ao abdômen. Se oferecendo 3 respirações, deixando todo o ar sair. Suavemente, notando o estado mental. Se quiser fazer algum movimento com seu corpo, de espreguiçar ou de mexer, massagear, torcer, devagar, sentindo como é oferecer para o corpo qualquer movimento que ele precisa, notando se isso é feito com ansiedade, com pressa, ou se é feito com consciência, notando, notando, notando. E abrindo os olhos no seu tempo, olhando de novo para o seu espaço, percebendo se há cores, formas
Os seus olhos veem como é que é ver essas formas. De alguma forma atraente, que seduz os olhos ficam ali um tempo. Ou alguma forma e cor que seja incômoda. Ou alguma cor que seja neutra, uma forma que seja mais neutra. Que não há nem agradável nem desagradável. Voltando aqui para o centro e percebendo as outras pessoas. Aí na parte de cima da tela ou do lado. Então, eu vou abrir um pouquinho para algum comentário sobre a prática e aí, através desses comentários, eu continuo aqui. Vou remover o meu destaque. Só uns 4 minutinhos. Se alguém tiver algo a partilhar dessa prática, o que notou, algo que foi difícil, algo que foi interessante. Ou alguém pode dizer que prática? Não fiz prática nenhuma. Não sei nem onde eu estou ainda. Se não surge nada também não tem problema, a gente começa e depois abre para as nossas partilhas. Ok. Então me interrompam se alguém depois quiser comentar algo. Então eu vou começar aqui a destacar e mostrar o nosso caminho, né, que a gente tem feito aqui pela nossa roda. Não sei se vocês têm pensado sobre o que a gente fala aqui, né, ao longo dessas sessões. Então eu vou passar aqui muito rapidamente, para quem está vendo pela primeira vez também ter ideia do que a gente está fazendo. Essa é a sessão 4. A gente já falou sobre a introdução à roda, falamos da roda como um todo, a pintura, as partes da roda. Tem uma parte externa, um miolo, né, uma parte bem interna. E ela representa diversos ensinamentos do Buda, mas principalmente um caminho para sair do sofrimento. E os 3 primeiros elos nós falamos da ignorância, né, os tipos de ignorância que existem, né, a ignorância de não saber que as coisas são impermanentes. Ninguém contou para a pessoa que as coisas são impermanentes. Então ela continua nessa ignorância. A ignorância de não saber que as coisas são insatisfatórias, nada nos satisfaz totalmente. Sempre há essa busca, né, pela satisfação, e as coisas se oferecem de uma maneira que mudam. Então, o que era satisfatório às vezes vira insatisfatório. E a terceira ignorância de achar que um eu vai controlar isso tudo, que esse eu vai conseguir dar jeito nisso tudo, né, numa linguagem bem popular. A ignorância de não perceber que o eu é uma construção, né, um self é uma construção, que na verdade existe sim uma identidade, um sujeito que age, que faz as coisas, mas achar que esse sujeito é eterno, que ele vai controlar tudo, é uma ilusão. E quando a gente reduz essa ignorância, dissolve essa ignorância, quando a gente compreende algo novo, essa ignorância deixa de existir. E quando existe ignorância, existem as formações mentais e a consciência, a gente viu isso na roda. E a gente viu na última como esse processo chamado consciência, esse processo de saber que eu existo, de ver a minha própria mente, de estar consciente dos meus sentidos, ele está ligado a uma mente e a um corpo. Né? Então vimos isso na última sessão, que a mente e o corpo são esses 2 personagens no barquinho, né, na representação gráfica. Cada um de nós tem uma mente e um corpo, materialidade e mentalidade. A gente é feito dessas 2 coisas, solidez e algo muito sutil e complexo chamado mente. E aí o Buda
Reconhece isso e reconhece que esse corpo e mente tem 6 coisas interessantíssimas, os 6 sentidos, e que eles estão o tempo inteiro olhando para fora, querendo pegar alguma coisa, ver alguma coisa, sentir alguma coisa, e que não dá para tapá-los, né? Mesmo que a gente tape todos os sentidos, a gente tem a mente pensando. E hoje a gente vai ver como esses sentidos, quando entram em contato com a realidade, criam sensações, como a gente viu aqui, nos olhos, nos ouvidos. O tempo todo eles estão sendo tocados, mesmo que a gente não perceba. E como acontece esse pulo desse condicionamento de sensações gerarem desejo, e desejo gerar apego. Lembrando que desejo tem os 2 lados, o desejo das coisas agradáveis e a aversão ao que é desagradável. E eles 2 funcionam muito parecidos, né? Um repelindo e o outro querendo. E o apego é essa força ainda maior que surge, vinda do desejo. Então a gente está vendo todos esses elos. A gente juntou 2 aqui, 2 dias, porque dia 18 não vamos ter, e continuamos final de outubro até iniciozinho, opa, tá errado aqui, novembro, né? 1 do 11 e 8 do 11. Só se a gente resolver voltar no tempo, se alguém souber como é que faz, me ensina. A gente volta no tempo e usa o tempo de novo. A gente partiu dessa pergunta, qual seria a causa do sofrimento, e o Buda foi reconhecendo, né, nas vidas passadas, como a gente falou, todas as ações que ele fez e tudo que ele colheu de frutos, ele foi vendo a lei da causa e efeito. Dependendo das minhas escolhas e ações, karmas, eu tenho um renascimento, uma determinada vida, útero. Então a gente falou um pouquinho disso tudo aqui, eu não vou repassar. Eu vou direto aqui para o nosso ponto, que hoje eu queria praticar mais e falar menos. Tá bom? E aí quem está vindo pela primeira vez, acho que é só a Marisa, né? E a Márcia já veio nessas práticas, né? E o Valdiclei já veio também. Acho que Mariana talvez, não sei se está vendo pela primeira vez nesse assunto. Então vamos lá. Voltamos para a nossa roda. Então, como eu falei aqui, a ignorância é meio que o motor dessa roda, né? Ela está lá em cima, movendo essa roda do samsara, essa roda do nascer, morrer, renascer, que inclui uma visão de vida após vida, né? E que inclui uma visão do momento presente, aqui agora. Não preciso falar de vidas passadas, eu estou falando de algo que acontece nesse momento. Quando eu sinto uma dor aqui na minha costela esquerda e eu noto que eu me inclino para que a almofada dê um apoio para essa costela esquerda e eu relaxo. Existe aqui um contato, uma sensação, um desejo de que essa dor desapareça magicamente, uma certa aversão, né? E aí esse processo é o processo que a gente vai hoje investigar, essa metade da pizza, né, da roda. Sabendo que o desejo ele não para por aí, né? Se a mente estiver desatenta, distraída, habituada a seguir os desejos cegamente, sem freio, se a mente está muito num deserto afetivo, emocional, insatisfeita, faminta, vazia, provavelmente. Vazia não no sentido de estar sentindo vazio e paz, né? Vazia de substância no sentido de alguma satisfação mínima, né? Provavelmente esse desejo vai ser tão avassalador quanto um incêndio num capim seco. Não sei se vocês já viram um incêndio, né? Lá em Portugal, falando aqui, lá em Portugal a gente teve incêndios terríveis, né? E o desejo ele é um pouco como esse incêndio, ele vai tomando tudo, principalmente se as árvores têm algo que nem o eucalipto, né? Um óleo que é altamente inflamável. Então, se a mente for inflamável, esse desejo ele vai escalando e se torna um apego que se torna eu sou capaz de fazer qualquer estratégia para ter o que eu quero. E aí a gente tem todo o estudo do campo da compulsão, do vício, da adicção, né?
eu faço qualquer coisa. E pode ser algo simples, né? Pode ser algo tipo tirar uma coisinha ali, uma comida de outra pessoa sem pedir, porque eu tô com muita fome, né? Ou porque aquilo é tão delicioso e eu não vou ver em nenhum outro lugar, eu vou pegar, né? Ou pode ser algo mais violento, né? A gente fala também aqui do campo das violências, né? Das violências mais profundas. E em respeito a todos nós que vivemos nossos traumas, eu não vou entrar em exemplos disso, mas eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? Como o desejo move pessoas a querer cegamente o que elas querem de qualquer forma, e elas são capazes de cometer inclusive crimes, né? Para ter isso. E aí, quando a gente vê as outras partes da roda, só para incluir elas e relacionar, né, essa parte e a parte anterior, eu devia ter incluído o apego aqui no meu círculo vermelho. A gente tem, antes dos 6 sentidos, toda essa parte inicial, a ignorância gera hábitos mentais, intenções ou formações volitivas. O que é isso? Para mim é o item mais difícil de significar em palavras, né? São os sankaras. Os sankaras é algo que precede a nossa consciência, né? São como se fossem, né, no desenho é um barro, né, um homem fazendo barro. É como se fosse a herança kármica da nossa vida passada, né, ali. Os restinhos de tudo que a gente fez e viveu de uma vida passada, as intenções da gente, como se fosse vou simbolizar numa mochila, né? Uma mochila com todos esses fazeres, intenções, quando a gente quis ajudar alguém, quando a gente roubou ou fez algo impróprio, uma fala rude, enfim, a intenção dessas ações é como se elas criassem uma marca, né? Um hábito, que seria esse barro. E é isso que cria a consciência, que é a imagem do macaquinho olhando para lá e para cá, né? Pulando na mente. A consciência é esse primeiro fagulha que existe no útero, numa nova vida, e que vai dar forma ao corpo e à mente, né? Então é como se fossem esses elos, né? Ignorância, sankaras, estão numa vida passada, né? E aí a partir dessa vida a gente ganha uma consciência, um corpo, 6 sentidos, entra em contato com as coisas gostosas e não gostosas da vida, o bebezinho, né? Como eu falei na última sessão, descobrindo, e vai ter sensações, desejo e apego. E a partir desse apego, a gente na próxima sessão vai falar sobre o vir a ser, esse senso de eu que é inflamado, eu quero de novo, eu experiencio, eu existo, Bhava, e que vai dar origem a um próximo nascimento, uma próxima vida, que também vai gerar doença, envelhecimento, morte, tudo que, além da alegria, prazer, felicidade, a vida também tem essa parte de Maranam, né? Envelhecimento e morte. E o ciclo continua, e a gente está aqui. E se a gente está aqui é porque a gente ainda não entendeu como é que sai disso. E a ideia do Buda é oferecer um caminho para se libertar desse criar e criar e criar mais sofrimento a partir do desejo e apego. A gente pode sair dessa roda pelo elo do desejo e do apego, mas a qualquer momento, se eu ainda nem senti desejo, mas eu estou percebendo que vem uma sensação muito prazerosa, eu posso colocar ali uma qualidade de atenção e de não grudar naquela experiência, que eu posso me libertar ali, no elo da sensação, no elo do contato. Se eu estou atenta, eu posso me libertar em qualquer elo desse, não deixando que a minha mente seja dragada, né? Que o desejo ele pode surgir a qualquer momento. Tudo bem até aqui? Eu vou mostrar a roda de novo para quem não viu. Essa é a roda linda, né? Com essas pinturas dos 12 elos em volta, os 6 reinos aqui na parte interna, as pessoas subindo e descendo nesse miolo mais interno, né? Nos reinos, né? Reinos seriam lugares de existência, né? Lugares de fantasmas famintos, de pessoas
em sofrimento, os asuras, os guerreiros, a gente já falou sobre isso aqui, né? Os humanos, os animais. Então, o Buda esteve nesses reinos, né, de acordo com o que se fala, e ele notou a qualidade de sofrimento que existe em todos os reinos, até nos reinos dos devas, dos sem corpo, né? Mas eu não vou ficar falando muito disso, porque eu acho que isso acaba, digamos, criando, às vezes, aversões, né? Ai, não, esse papo de mitologia eu não gosto, não. Tudo bem, então a gente não fala, mas isso faz parte do entendimento da lei do karma, né? Por que que eu deixo de fazer coisas violentas, ignorantes? Por que que eu quero me libertar do sofrimento? Para parar de vir para qualquer um desses reinos, para ter uma liberdade mais profunda. E para a raiva, cobiça e ignorância que estão aqui no meio, a galinha, o porco e a cobra, né? Não estarem ativos nessa experiência aqui interna de vida. Eu quero me libertar da cobiça, raiva e ignorância. Então, só relembrando aqui, né? Nós passeamos aqui pela ignorância, vimos as imagens que se referem, né, à mulher cega, tentando achar um caminho, a Sankara, o homem com barro, fazendo barro, né, preparando mais uma nova vida aí, surgindo, o macaquinho olhando para lá e para cá, nossa consciência, sempre notando sons, né, notando todas essas experiências sensoriais e a própria mente, e vimos essa outra parte, o corpo e a mente, os dois personagens no barco, e a consciência aí navegando, né? Para mim seria a consciência navegando o barco e a mente e o corpo estão lá atrás, né? Ou seja, a gente não é a nossa mente. Né? É importante a gente saber que tem uma consciência, que também não somos, mas temos essa consciência que nos ajuda a ver a mente e o corpo. Os 6 sentidos, essa casa de 6 janelas, que nota tudo que está acontecendo, e um casal fazendo amor, aqui um casal namorando, né? Que é o contato. E olha que imagem interessante que ele coloca, né? Não foi o Buda que colocou, não, tá, gente? São só representações que vieram muito depois. Mas a ideia de que o contato é muito sedutor às vezes, né? O contato é muito intenso. Imagina você aí quando você está em contato com uma sensação muito agradável, né? E as sensações, que é representada por um homem com a flecha nos olhos, né? Como se essas sensações fossem tão intensas e profundas que elas entram como flechas, né? Eu dei alguns exemplos aqui da última vez, né? Como que as notícias chegam, né, para nós, a flecha também no ouvido, né? Sons. E agora a gente vai ver aqui esses 2 novos desenhos, né? Que é o homem bebendo, né? Esse homem bebendo no 8, Tanha. Desculpa, eu acho que eu enganei aqui. A flecha nos olhos não é Tanha, tá? A flecha nos olhos é as sensações. Ver se eu consigo apagar isso aqui. Aqui é o homem com sede. Então, esse homem com sede representa o desejo, essa vontade de apagar a minha sede, eu preciso disso, né? Existe uma sede que precede o ir até o copo d'água. Então, Tanha é essa reação emocional diante do que é muito agradável, eu quero. E Upadana, Upa significa mais complexo, mais acima, né? É um prefixo que é usado em várias palavras do Pali. É uma intensificação, uma ideia de eu tenho agora. Né? Quando eu compro uma roupa, é a minha roupa, eu vou estar na rua com essa roupa. Né? É uma experiência de personalizar o desejo. Ele não está aí fora, ele está aqui. É uma visão incorreta do mundo, porque ela crê que eu sou aquela experiência e que eu possuo aquela experiência. E aí essa busca do macaquinho ou homem, acho que é um homem, subindo louco na árvore, louco, querendo mais, querendo pegar o fruto lá em cima, mais doce. Eu quero esse, é meu. Então
essa escala que acontece no desejo. E é sobre isso que a gente vai partilhar hoje. Tudo bem até aqui? Vocês estão muito quietinhos. Não sei se está interessante ou se está dando sono. Ok, então depois a gente vai para os outros lados da roda, que vão gerar ainda mais essa sensação concreta de um eu, né? Um eu que quer continuar a existir. Então é importante notar, né? Existe, vou pegar aqui alguma coisa que eu gosto, essa canetinha aqui, né? Quando eu olho essa caneta, esses aparelhos dos sentidos olham cor, forma, marca. E aí eu já tenho todos uns sankaras aqui, né? De infância, de adorar rosa, canetinha, colorir, pintar. Naturalmente já vem uma sensação muito agradável. Até a marca eu conheço, do meu país, né? Tem muitas construções aqui, né? Só de olhar, não é só a visão que está operando, tem uma série de construções mentais. Não tem risco nenhum nessa caneta, é uma coisa agradável, né? Só que ela não é minha, é da minha irmã. Só que eu quero essa caneta, ela é muito linda, eu quero. Quero para mim, quero levar para minha casa. Eu quero chegar na minha casa, eu quero pintar o meu livro com essa caneta, né? Então, pode ser algo que eu nem tenho consciência, mas está aqui ativo. Eu quero. E aí pode ser que eu encontre uma estratégia de ter essa caneta. Ah, eu posso falar para minha irmã que eu adorei, ela é tão gentil, acho que ela vai me dar, né? Ou eu posso sair daqui, pegar um táxi, ir num shopping, ir numa loja, achar na internet, porque eu quero muito essa caneta. Eu crio uma estratégia para conseguir aquilo que é muito agradável, que eu quero. Então, é só um exemplo, mas para a gente ver que tem uma série de operações acontecendo. E o Buda, naquela época, 2.500 anos antes de, né? 500 anos antes de Cristo, vamos pensar assim. Ele já estava discutindo e vendo como a mente funciona. Cognição. Percebendo impulso sensorial, visual, construção mental, significado, essa mente, materialidade pensando, todo um passado cultural dessa pessoa que identifica coisas, dá nomes, né? E essa experiência de né? De um desejo que surge me vincula a algo de uma maneira muito intensa, ou que me afasta de algo de uma maneira muito intensa. E esse sistema criando ações mentais para ter ou afastar, ter ou afastar. E isso desde quando, né? Não se sabe. Mas é algo que a gente vê em várias culturas, até desde os nossos, do que se chama dos primeiros humanos, né? Primeira população humana. Já tinha que fugir do leão, né? E caçar, enfim. A ideia aqui é então não sentir nada e virar uma alface? Não. A ideia é criar uma possibilidade, uma pergunta, né? Será que eu posso ter sensações prazerosas e desprazerosas com uma plena consciência, presente, atenta, e perceber quando surge e decidir se eu sigo ou não e até que ponto? O que é o bastante? O que é suficiente, né? São várias perguntas que a gente pode fazer. É digno? É ético tomar isso? É necessário? E aí toda a nossa discussão sobre preceitos, sobre ética também está ligada aí, né? O que é que eu faço que me faz quebrar preceitos? Será que não seria o desejo e a aversão? Estamos falando de comunidade, vida em comunidade, de vida sozinho, daquilo que me faz perder noites de sono, por um amor que se foi, por um emprego que não veio, por uma discussão em família. Tá tudo aí, né? Sabe?
Como é construir uma equanimidade que me permita lidar com agradável, desagradável e neutro e responder com sabedoria. Só estou dando esse recorte para a gente trazer para o real, né? Senão fica tudo muito teórico, então não pode ter desejo, né? Fica muito concreto e sólido. A ideia é como eu lido com esse sistema complexo que deseja muito, que tem aversões profundas. Não gosto a essas pessoas, a esse povo, a essa religião. Como é que esse sistema pode notar? Surgiu o apego, surgiu a aversão. Vamos praticar um pouquinho? Então, a minha sugestão é nós pausarmos, deixarmos de lado as nossas anotações e aproveitarmos esse tempinho que temos na sala para partilhar. Então, só trazendo primeiro 3 respirações, sentindo de novo seus pés, quadril na cadeira, deixando todo o ar sair, assim como todas as construções que fizemos até aqui, deixamos elas se acomodarem lá no fundo da mente. Deixamos o coração se acomodar, relaxando o rosto, usando pausar e relaxar. Trazendo a atenção suavemente para suas mãos, se quiser tocar seu joelho, sua perna, só para sentir esse corpo que está aqui presente, me chamando o tempo todo. Abrindo os olhos devagar. O convite é que nós vamos em duplas para as salinhas. Quem não quiser ir para a salinha, fica aqui na sala grande e eu vou parar de gravar, então pode fazer comigo. E a gente vai fazer uma contemplação sobre algo que me traga um desejo intenso. Algo de 0 a 10, que me traga um desejo 7, 8, mais ou menos, é suficiente. Algo que seja possível de expressar para uma outra pessoa, ou seja, se é algo muito, muito íntimo que entra num fórum de algo que não seja socialmente possível de partilhar em respeito até outra pessoa, nós escolhemos coisas fáceis de partilhar. Seja uma comida que me gera um desejo intenso, um lugar, uma música, o que quer que seja, ok? E nessa experiência a gente vai perceber como é falar sobre essa coisa que me gera desejo. Como é que é quando eu utilizo isso? Por exemplo, eu adoro um tipo de café com leite, né, com leite de amêndoas. Como é que é saborear isso? O que que eu sinto? Como é que eu me sinto quando eu falo sobre isso? E talvez eu vá sentir uma alegria, talvez eu vou ver que eu vou começar a falar muito rápido porque eu vou ficar muito empolgada, eu pauso, relaxo. Reconheço meus pés no chão e continuo. O meu co-meditador, minha co-meditadora vai esperar. Não vai haver perguntas, não vai haver comentários. Eu também, né? A gente entra num estado mais meditativo, onde o outro é o nosso objeto de meditação. Eu escuto atentamente e quando eu estou a falar, a minha fala é o meu objeto de meditação, o meu corpo é meu objeto de meditação. E o outro só está ali para me trazer para o momento presente. Eu não preciso agradá-lo, eu não preciso fazer a pessoa sorrir. São 4 minutinhos cada um. Como eu sinto o corpo agora aqui, como é falar sobre isso. Talvez venha um estado mental e uma emoção também, você pode partilhar. Pausando e relaxando enquanto fala, dando longos silêncios se quiser. Depois de 4 minutos eu toco o sino na salinha e a gente toca. Eu espero vocês aqui, qualquer problema, vocês
Vou parar de gravar.